Então, a energia, ela não é diferentemente da física, energia psíquica não é uma entidade, uma entidade, uma quantidade, né? Não é que a gente vai como, não, como é que chama em física isso? Mas não é algo que independe de valores. Com relação à energia psíquica, depende de valores. Então, são os valores externos que a gente assumiu como nossos, nem percebemos, não é uma consciente esse processo, mas nós entendemos que investir em certas coisas é positivo. Então, nós investimos. É positivo porque vai receber um feedback do mundo, que é o que a gente está buscando. Pode ser reconhecimento, pode ser dinheiro, pode ser lugar social, pode ser amizade, pode ser o que for. Então, o valor é isso, não valor em senso positivo ou negativo. É algo que tem valor. Então, como nascemos todos num meio social, qualquer que seja, somos condicionados por ele. Sendo condicionado por esse meio social, nós replicamos inconscientemente, oi, Beatriz, replicamos inconscientemente os valores que a sociedade nos propõe. E, a partir desses valores, dessas referências de valor, nós tomamos decisões, investimos a nossa energia naquela direção. Essa esse é um aspecto da energia. Segundo aspecto é que nós podemos estar sem disponibilidade energética, apesar de querer investir em determinado valor, em determinada, né, direção, por causa de um complexo. E aí é o que na apostila está como como um valor objetivo. O primeiro é um valor subjetivo e o segundo é um valor objetivo. O subjetivo quer dizer que, de alguma forma, a pessoa escolhe, apesar dela estar condicionada, nesse condicionamento que ela recebe do social, há várias opções, há mais de uma. Ela escolhe uma, então tem uma ação subjetiva. No valor objetivo, a gente não escolhe. Nós somos tomados, levados e atuamos numa determinada direção. Esse é o complexo. E acrescento, muitas vezes o complexo freia de fazer algo que nós queremos fazer porque por razões concretas, específicas, não é por às vezes tem uma relação de conteúdo específico. Aquela atividade significa alguma coisa que eu não entendo, porque não tenho consciência do complexo, e que acorda o complexo. Então, esse aqui, o modelo energético é muito importante, porque no fundo falamos de energia, que se fala muito hoje, né? Só que é uma energia, você vê o processo junguiano, ele é fundamentado, ele pega a física, porque ele começa a falar de energia pela primeira vez em termos científicos, né, não assim vagos, e aí pega e a partir do conceito físico, de fato, ele encontra paralelismos, porque a energia é finita, sim, a energia assume diferentes formas e a energia, ela não nos prende a determinadas atitudes. Aí vem o conceito de entropia e negentropia. O que vocês me contam? O que é entropia? Entropia seria a tendência da energia a se dispersar, se dissolver, é o que ela faz naturalmente. E aí a negentropia é o que a gente faz com esforço para pegar essa energia que está indo se dissolver e trazê-la para a gente fazer algo com ela. Yes, sim. Exemplo. Por exemplo, a entropia seria, eu vou passar o dia na praia, porque é divertido, porque eu gosto, porque é o que me satisfaz. A negentropia é pegar por um esforço, pegar essa energia, trazer aqui, não, vou estudar e vou lidar com o desconforto do estudo agora, porque isso é importante para algo maior. Sim, dentro desse exemplo, o que faria uma pessoa fazer esse esforço dentro do que a gente estudou? Aí entra um conceito importante. A consciência. Não, consciência não faz coisa nenhuma.
O Primeiro sujeito reflexivo. e depois a consciência, eu sei que eu tenho que estudar. Tá, Acho que é o deixa eu. sujeito reflexivo, não? Vai, Não, tipo, porque vai olhar com as duas. não, isso a gente cria na análise, não existe antes. Falam, Algum Karine, sintoma, algum sofrimento, algum desconforto? e começa a vir aí. A coisa não é tão fácil, apesar de parecer fácil. Tem algo bloqueando, tá? Mas ainda não dá, isso não dá, a pessoa vai driblando. Pode driblar de muitas formas, né? Os sintomas. De todas as formas, tem vários tipos de distrações. Que mais? Como que é que a pessoa vai encontrar a força para fazer a mudança? É isso que é. Tá, 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 tá. Vai, gente, e vocês como fizeram? Alguma mudança foi feita. Aconteceu. Acho que vem da dor mesmo, quando, tipo, aí não, você não aguenta mais aquela situação, surge uma força pra mudar. Assim. Que mais? Vamos continuar. Você toma um remédio. Poderia tomar só um remédio. E aí, então, por que que você não tomou remédio, Marcela? Porque eu sentia que tinha algo maior, assim, algo que eu não queria ser anestesiada, assim. Tinha algo maior que falava, não, tem outro caminho. Assim. E como que esse algo maior que vinha na tua cabeça? Ou no teu sentimento? O Ah, tipo, os símbolos, então. que Por, vinha? É, não, por exemplo, na época que eu estudava para concurso, vinha essa visão de, tipo, eu passando e conseguindo estabilidade, enfim, algo que estava lá na frente em que eu me agarrava naquilo, assim, que era mais forte do que o mal-estar do momento. sim. E a outra parte, você quando você fala do concurso, você está falando de uma metade da tua vida, não é? Essa aqui não é Sim. o suficiente. Não, eu peguei um exemplo, né, de, Não, tipo, então, uma coisa qual é a outra concreta. metade? A outra metade é o ponto de virada. A outra metade é o ponto de virada. Isso aqui é só a base. A outra metade foi o yoga e a escola. Que quiser, esse é o símbolo. O que nos dá a força, o que nos para construir a ponte da mudança é o símbolo. O símbolo surge espontaneamente, não é uma coisa, não são símbolos que a gente tem na mídia, surge espontaneamente como expressão do ser que se projeta, por assim dizer. É como é ao mesmo tempo um chamado, um SOS e também o caminho. Então, o sentimento de estabilidade, por exemplo, no teu caso, era tanto emocional quanto material, né? Porque não adianta ter o material se você não tem, o material não vai sustentar se não tiver o emocional. E o emocional profundo, não é emocional assim de porque o namorado te deixou, né? Eu tô falando de uma coisa mais profunda. Então, é o símbolo. E muitas vezes o símbolo, a gente não tem realmente consciência do símbolo. Ele, né, ele nos move, mas é um símbolo, porque não é exatamente a coisa que a gente vai fazer. Por isso, os processos de transformação, que depois a gente cumpre durante a análise, eles são um processo também de desconstrução, não gosto da palavra, de mutação, de transmutação desse símbolo que é inicial para um outro, porque ele também muitas vezes é símbolo de alguma outra coisa. O símbolo é o que move, que nos dá força. Fala, Karina. Adriana, eu não entendi até hoje esse negócio do símbolo. Você consegue me dar um exemplo para mim, para eu poder entender? É, porque está embutido, está bem embutido. Tipo, na estrutura, né? Hum. Você teria que entender, por exemplo, o que te moveu para fora do Brasil, permanecer,
buscar o que você buscou, mas não em termos de carreira específica, nem necessariamente, tá? Uhum. Mas daquilo que lugar você ocupa né, carreira, né? E o que você está expressando e como é que isso está crescendo em você. Então, aqui tem uma necessidade de independência, de saída de um miolo, né? De um Uhum. miolo tóxico, né? Uhum. De um miolo tóxico. Ao mesmo tempo, porém, você vê que você permaneceu vinculada, Uhum. né? Então, essa saída não é simplesmente um corte e deixa para trás. É adquirir um lugar diferenciado de onde você vai poder trabalhar, inclusive, o que essa família, no geral, toda, né, inclusive. Então, aqui tem uma necessidade de se é mais profundo aqui, mas é uma necessidade de ganhar um espaço de autonomia com relação a de onde você vem, que é muito pequeno, e de se expandir. É, essa, na verdade, é uma conversa que a gente deveria ter em análise para ficar mais detalhada, né? Mais profunda, e mais precisa. Mas Uhum. o símbolo é aquilo que te moveu para sair, por exemplo, entendeu? Uhum. Te moveu em todas as grandes decisões que você tomou, que está além do ganho imediato, né? Do benefício imediato. E Uhum. fala, o símbolo, ele remete ao que somos, o que dentro de nós está precisando vir à tona. Porque olha só, teve aquela coisa, aquele movimento para fora do país, teve o movimento do trabalho. Depois você fez um outro movimento, que é o movimento de se abrir através justamente da pessoa que era responsável por várias coisas, se abrir para o que não tem nada a ver com todo o teu mundo. Nada, Uhum. entendeu? Então, e aí depois você tá aqui. Aquilo também era um símbolo. O símbolo de uma realidade alternativa, como inicialmente sair de casa é uma realidade alternativa, como o trabalho e todo esse mundo é uma realidade. Mas você atuou de uma forma conhecida, mas que precisava ser trabalhada, né? Que é a mãe, não muitas vezes, né? Que precisava ser gasta para ser transcendida. E também perceber compreendida, porque esse negócio de fazer a mãe não é tão óbvio assim, porque eu tenho atendendo, não é assim tão óbvio, não. Tem várias camadas. Então, você vê esse movimento, você tá com o pé em dois mundos, né? Uhum. Dois mundos. Então, tem um chamado de síntese, Uhum. que está em ativo faz tempo, que está assim como uma estrela aí, de referência. E esse é uma coisa que muitos têm, né? Um chamado de entre mundos diferentes. Mas se manifestou, eu acho que para Marcela se manifestou mesmo na escola de yoga, como a gente já viu, né? E para você na volta para o Brasil por um outro caminho, né? De alguma forma, e que abriu um espaço completamente alternativo ao que você conhecia, ao que você vive, né? Que foi a leitura de aura, né? No caso. Eu acho que essa formação mesmo que a gente está fazendo é um símbolo também, para mim, pelo menos é. Assim, eu enxergo hoje isso. A formação começou como só uma formação de, vou me trabalhar internamente, resolver minhas questões e tal. Depois foi mudando alguma coisa que ela começou a se transformar um símbolo do caminho de individuação. E, tipo, você virou um símbolo da pessoa que está seguindo esse caminho. Eu, E aí, então, eu isso dá suporto isso. mais, sei lá, muda alguma coisa Eu sou internamente. esse símbolo. Por isso, o analista tem que estar totalmente ancorado no seu caminho, senão ele não passa isso. Porque isso não se passa com aquilo que a gente fala. Se passa com a nossa vida, com a nossa. Está além das palavras, está no nosso modo de ser. E tudo vem de um lugar, né? Se a gente não está ancorado nesse completamente no outro lugar, não temos como ser a ponte. Por isso que é um caminho difícil. A gente pode fazer.
É, enfim, é um caminho que tem degraus, tá bom. Então, a entropia é sim a praia, mas a entropia também é fazer muitas coisas como você está acostumado a fazer. A entropia é todas as vezes que a gente faz, nos engajamos, gastamos nossa energia nas coisas que são fáceis para nós. Pode ser trabalhar como um cão. É uma entropia. Fáceis por quê? Porque já está rodado, o caminho já está posto. É como você pegar uma autoestrada. Você só senta no carro e vai. Não precisa pensar muito, não precisa pensar em mudar de caminho, não precisa se preocupar com mais nada. Então, quanto menos gasto você tiver de energia, mais entropia você tem. Não que a gente não possa ter esses momentos, porque é preciso, mas se você só viver desse jeito, você está só no automático, praticamente, né? E aí, o que, que é o conceito de entropia para onde vale? Nas relações. Na onde é que é importante? Nas relações. E a relação, a análise é uma relação. É uma, basicamente, em primeiro lugar, uma relação. Então, quando a pessoa te traz, como todos nós, né? Se a gente vai se abrir para alguém, a gente vai começar a contar coisas que mais ou menos a gente já sabe, né? Que a gente precisa desabafar e contar. Esse movimento é entrópico. A primeira expressão é entropia. Por quê? É o que porque a pessoa está acostumada. Às vezes a pessoa precisa desabafar, é entrópico, mas precisa desabafar. Ainda mais no começo tudo, né? A gente tem que dar esse espaço. Mas aí a gente tem que transitar para um outro modelo energético, em que suspendemos essa falação, que às vezes acaba só embaçando, não só criando um filtro para impedir outros entendimentos, para criar um momento reflexivo. E o momento reflexivo, que é onde várias vezes eu vi vocês, é, n- ele não está pronto. Quando uma pessoa me traz, qualquer pessoa, mesmo uma amiga, fala com você, vocês não têm uma resposta pronta. Se tiverem, quer dizer que vocês não ouviram nada, que só querem se desfazer do problema imediatamente, porque está pesado. Então, quando o problema, a pessoa chega com alguma coisa, inclusive tuas, porque isso começa com a gente, você não tem uma resposta pronta, porque você teria que ter. Você já não, tudo é único. Então, precisamos ganhar aquela força de sustentar o vazio da não resposta, que é difícil porque o problema traz uma tensão, traz uma urgência, né? Traz um desconforto. E a gente não quer, o imediatismo faz com que queiramos calar esse desconforto de imediato. Então a gente dá um pulo no nível humano, porque esse é o nível animal. Basta observar os animais, gente. Eu acho que eu vou fazer um curso uma hora sobre psicologia animal e pessoa, porque e crianças e pessoa, porque é óbvio. Que o animal vai fazer? Ele vai recuar do perigo, do problema, né? É a natureza funciona assim. Nós somos parte disso. Só que é aí que entra a dimensão humana, que a Montefoschi fala no básico 2 extensivamente, né? Extensivamente, sei lá. Que é a mediação. Eu tenho que me colocar como mediador desse processo, ou seja, eu sinto desconforto, tenho que segurar a tendência a uma solução, porque as soluções no mundo humano não são nunca imediatistas, a menos que você não esteja com frio e vai se cobrir. Quer dizer, se é um problema psicológico, não tem como ser imediatista, senão você já teria resolvido. A cultura já proporciona soluções imediatistas. Se não foi resolvida, porque não é por aí. Mesmo as soluções da cultura coletiva são imediatistas e não funcionam. Porque o indivíduo é único, porque tem uma mensagem única a trazer, etc. Então a gente precisa sustentar aquilo, analisar o que a gente sente. É esse o trabalho analítico. O que que é analisar? Primeiro precisamos saber ouvir. Ouvir o nosso desconforto, sem querer calá-lo antes do tempo, sem querer fazer uma gambiarra, né, para encontrar uma resolução muito rápida, sem enrolar, enfim, gente. Primeiro atributo do analista, honestidade consigo. Se você não é honesto, não vai.
Não tem, as respostas no processo psicológico sempre só podem ser honestas, porque você paga o pacto depois. Então, você tem que conseguir trazer. Esse conteúdo precisa ganhar palavras, porque é pelo meio das palavras que nós podemos trabalhar. E essas palavras que emergem, ou imagens também, podem emergir imagens, porque a psique é feita de imagens, não são definitivas necessariamente. Aí vem o método dialético. Não é que eu pego uma primeira coisa que vem, é essa, acabou. Eu vou sendo, a atitude é de um cientista que está pesquisando. Então, primeiro começa a vir uma imagem, uma primeira expressão verbal da coisa. Tipo, é muito comum, você está incomodado com uma pessoa do teu convívio. É, você não expressou o teu incômodo porque para não desequilibrar a situação, porque qualquer motivo, não importa. O que acontece frequentemente é que a pessoa não expressa o próprio desconforto com ela. Ela só sente, cara, fecha. E aquilo vai incomodando dentro. E cria um bloqueio energético. Aí que é a importância do modelo energético, porque isso já vem com Freud. O modelo energético é de base de toda a psicanálise, inclusive do que eu faço. Então, cria um bloqueio, porque quando você for falar com a pessoa, em outro momento, aquele desconforto continua presente. E então, para você não trazê-lo à tona, isso tudo nos bastidores da tua psique, você não tem consciência disso completamente, porque ter consciência significa olhar e a coisa fica impossível de esconder depois. Você vai falar com a pessoa de uma forma, omitindo uma parte. É como se você começasse a não poder expressar toda você, porque tem uma parte de você que está com raiva, triste da pessoa, com raiva ou qualquer coisa. Entende? Fica complicado, porque o, o campo de comunicação, de relação e de comunicação fica mais restrito. E isso se percebe energeticamente também. Isso se percebe. Quando você tem uma certa consciência profunda, você percebe, eu percebo. Então, então a gente precisa primeiro, o que que eu falo? Primeiro você reconhece o que está acontecendo com você. Você pode não estar certa, tá? Você pode não estar certa. Não quer dizer que a pessoa necessariamente tenha uma responsabilidade. Pode ser que bateu mal em você porque atiçou um negócio em você, mas você não tem como resolver. Até você não expressar de trazer à tona aquele bloco que é uma energia em toda a sua intensidade, como se manifesta, sendo objetiva. Isso você só faz com você não vai fazer com a pessoa, na verdade. Você nem sabe o que você está realmente sentindo. Você acha que sabe, mas se você bloqueou, é melhor olhar. Então você vai expressar tudo. Quando vem tudo à tona, é que a gente de fato tem condições de olhar para ele e entender melhor qual era a questão. Às vezes você pode também, não estou dizendo que isso é uma regra fixa, tá? Você pode também desabafar, falhar, mas a questão é essa: se você bloqueia, isso vai restringir o campo da relação. É como aquele casal que passou anos com ele bebia, ele era extremamente ciumento, um nível social, cultural baixo, mulher não pode ir para a praia sozinha, mulher casada, enfim, uma prisão, mulher casada. Etc. Batia, crises agressivas, etc. Ela finalmente se separou, já com 3 filhos e tal. O homem acabou mudando, procurou terapia, porque o casamento, a união familiar, etc, etc, mudou. Parou de beber. Hoje ele parou de beber e ajuda muito na casa, cuida dos filhos, faz sempre comida, faz tudo. Mas enquanto ela ficou separada uns 7, 8, 9 meses, sei lá quanto foi, ela teve um caso com um rapaz muito mais novo,
que era carinhoso, não tinha muita responsabilidade, era novo, mas era carinhoso. Ela é uma pessoa extrovertida, ela gosta de festa, gosta, tipo, é extrovertida. E aí voltou com o marido, por quê? Porque o marido provê segurança material. E ela tem 3 filhos. Só que, depois de tudo o que aconteceu, apesar dele ter mudado radicalmente, ela tá com mágoa. Ela não consegue mais sentir. E quando ela tenta, e como é um nível social baixo, não é que tem muita expressão, muita elaboração, mas quando ela aponta alguma coisa, ele fala, não quero falar do passado. O passado não tá aqui. Eu estou ainda sangrando pelos socos que eu recebi. O que que a gente faz com isso? Tem que botar, entendeu? É isso que eu quero dizer. O campo se restringe. Então, o problema da mulher hoje é: eu preciso dele para me sustentar, mas eu estou pensando no outro. O outro não é, na verdade, a solução. O outro era um símbolo. Muitas vezes acontece isso nos casamentos. O outro é um símbolo de uma vida que é aquela que ela queria e que não teve, e de uma pessoa legal, de uma pessoa agradável, de uma pessoa com quem dá para ir por aí sem se sentir aprisionada. Só que ela não entende esse processo do símbolo. E ela só não vai para esse outro porque ela tem filhos. Só isso. E não vai mudar nada na vida, né? Mas então ele não quer desabafar, não quer, ela não pode desabafar e assim fica. A relação fala, Karina. Não, tô só escutando, tá? Só escutando mesmo. Essa aqui é uma questão importante. Então, a gente precisa também conosco o mesmo processo. Tudo que a gente reprime fica pesando, então não tem circulação da nossa libido. Ou seja, a gente tem dificuldade em pensar, em sentir, em se relacionar. Em se organizar, aí vem a falta de disciplina, vem postergar, e vem o famoso, né? Vou citar aqui que tem alguém interessado, mas assim, o déficit de atenção, como hoje todo mundo a medicalização da psique, né, está em alta, que é a coisa mais fácil do mundo, você dar uma etiqueta. Na verdade, quando você não consegue se concentrar, é porque você está atolado de conteúdos explosivos. Então, você não sabe, qualquer lugar que você vai tem uma bomba, é uma mina, é uma terra minada. Então, é assim, então as crianças nunca conseguem se concentrar quando tem um transtorno barulho, que não é na vida real, necessariamente, também pode ser, mas é no campo psíquico e permanece quando tem na vida real. Então, essa daqui. Então, isso aqui é o modelo. Então, a negentropia, ela é o que a gente faz na análise, progressivamente, é criar um espaço em que essa energia, em vez de se dispersar nas palavras e nos sentimentos também, né, que você possa ter, que precisam ser explorados, ditos e explorados, ela volta para um processo reflexivo. Processo reflexivo é uma contenção daquele desabafo para a gente entendê-lo de verdade e resolvê-lo, e ir para frente, processá-lo, torná-lo conhecimento. E aí a gente subir para um outro patamar de consciência. Então, isso é muito. E esse implica você sustentar o não saber, o vazio, implica você catalisar, você vira um catalisador. Mas porque para você isso é normal, não porque você faz um esforço. Você está lá na sessão para entender. Você quer entender alguma coisa, né? Então, se você não entende como funciona, sei lá, um relógio, você tem que ter paciência e vai estudar o negócio. Você não tem uma resposta logo. É assim com o ser humano. E essa abordagem você passa para o outro. O outro com você faz isso, ele aprende a fazer isso, porque ninguém fez isso com ele. Ele sempre recebeu respostas prontas, mesmo que fossem respostas de livros importantes, mas são prontas. E aquela situação específica da vida dele nunca foi vista, não é um livro que vai te dar a resposta que você precisa, que é tua. Você não está no livro, certo? Adriana, às vezes eu confundo a negrentropia com a regressão da libido. A regressão da libido é algo mais profundo, né, Não, do que não é a mais profunda. A negrentropia. negentropia é uma dinâmica da energia. Uhum. É como a energia se comporta na, na,
Na, assim, a negentropia, ela só acontece por um movimento no campo humano intencional nosso. A regressão da libido não é intencional. Ela regride para inconsciente. Quando o que a gente faz no mundo não satisfaz os valores que inicialmente a gente tinha e que criaram aquele mundo. Então, se eu invisto numa escolha de vida, ciente, achando que aquilo é bom para mim, gosto de verdade. Ah, eu vou indo. Eu vou seguindo até o momento em que aquilo começa a perder consistência. Eu começo a não ter tanta vontade. É a libido que está regredindo. E ela vai regredindo para dentro da gente, então é como se a gente tivesse que aceitar esse movimento, perder o sentido, está perdendo o sentido. Não porque nunca teve, porque venceu o prazo. Aí eu tenho que voltar, não necessariamente, e aí eu tenho que trazer um trabalho interno. A análise é uma regressão da libido, tá? Para a gente trabalhar direito, porque é aí que o analista tem que encontrar soluções, tem que ser criativo no tempo de hoje, porque a pessoa, o que que ela quer? Ela quer ela não quer, ela quer pular a regressão. Ela quer encontrar logo uma solução. Ela quer que você dê uma solução, só que não tem como você vincular a libido de uma pessoa a uma nova atividade. Aí, por isso vem o coaching, todas as artimanhas, na minha opinião, né, para incentivar a pessoa, dar um gás para a pessoa ir nessa direção. Só que quanto tempo dura na vida real, né? Porque um trabalho, uma atividade requer um sacrifício todo dia, enfim, não é uma brincadeira. Então é isso. Então a regressão da libido é o momento em que você vai olhar para dentro e vai buscar razões por que você fez isso, por que você gostou daquilo, por que que você não está mais gostando, o que que você sente. E quando isso também acontece quando o mundo não oferece soluções imediatas. Porque não é tão simples, né? Por exemplo, você está numa atividade, numa escolha de vida, não é que você vai mudar de repente. Então, não, o caminho está barrado para uma mudança assim concreta, porque tem que se construir o projeto e o caminho. É, Mas é então dentro, assim, dentro da regressão, eu tô no momento de regressão da libido. Aí se eu deixar, tipo, a energia se dissipar com a entropia, seria eu me anestesiar com os remédios e tal. Seria isso? E a negrentropia seria, não, eu vou realmente ficar na análise e vou entender o que é isso. ou assim, se você está numa regressão de libido, significa que, para leigo, você não está mais tendo muito interesse nisso e naquilo que antes era mais ou menos importante para você. Aí você fica num vazio, né, ou numa possível desorientação. Aí depende de cada pessoa, né? Na verdade, da estrutura da pessoa, da personalidade, várias coisas. Porque tem quem entra mais em desespero, quem menos. Então, se você ficar por muito tempo sem se perceber, isso vai começar a gerar um sentimento de depressivo. Obviamente, você não está com tesão de viver, né? Sim, a negentropia nesse caso, desculpem, a entropia nesse caso significa permanecer nesse limbo, por exemplo, e se distrair, se dissociar, se distrair fazendo coisas, se drogando, né? A droga é fantástica para isso, porque você está aqui e ao mesmo tempo você está em outro lugar. É como um videogame, né? Videogame para os jovens, celular, social media, todas essas coisas, né? E namorados também, namorados. Namorar é um ótimo distração. Tem gente que vai, né? Sexo. E a nigrantropia significa sustentar, mas você vê, se você não tiver uma análise, a pessoa geralmente ela fica meio destabilizada e vai procurar imediatamente soluções. Mas nem todo mundo, assim, tem pessoas que percebem que tem alguma coisa, né? Ficam naquilo. Bom, é isso. Tá bom. Esse é o modelo energético, mais ou menos. O modelo estrutural é quando Jung apresenta as funções da psique. Não as apresenta como entidades, mas como funções, modos de funcionamento da psique.
Então a gente tem o eu. Eu gosto de diferenciar eu de ego, porque hoje em dia, não no tempo de Jung, ou nem no tempo da Montefoschi, mas hoje em dia, quando você fala de ego, é sempre uma coisa ruim, né? É o ego. O eu é a nossa identidade. Então tem o eu, tem a sombra, né? Tem a anima e animus, temos o si mesmo e temos a persona. Eu acho que são essas, né? Então é assim, vai populando esse campo da psique. O eu é um complexo. É um complexo. Por isso que é estratégico O eu é um complexo, como se fosse um sistema solar. O eu é o Sol e tem todas as características, valores, experiências que dizem a identidade, que falam da identidade do eu, etc. Aí temos a persona, que é a face que dá para o mundo, que na verdade vira a identidade. Hoje em dia eu considero a identidade da pessoa oficial, como ela se percebe. Temos a sombra, que abre as portas para o inconsciente. Temos a anima e o animus, no pensamento junguiano, que faz a mediação com o processo inconsciente. Temos e o si mesmo. E o si mesmo seria para Jung aquela raiz de onde o ego, o eu, surgiu e onde está, por assim dizer, condensado o inteiro sentido da existência individual. Perdendo o qual você está completamente nas mãos do sistema, qualquer que seja em que você nasce. Então, você vira um clone, basicamente, do sistema. Então, retomar o contato com si mesmo significa se enraizar em algo que sempre existiu. E como é que se manifestava? Com sintomas. O meu colega na Itália falou: sintoma é sagrado. Sintoma é sagrado. Por isso a gente não, espertamente, cá para nós, não resolvemos sintomas assim. Porque se a gente resolve o sintoma, primeiro vai voltar. Você vai deslocar um problema para o outro. Segundo, você perde o processo, perde a chance do processo começar. Então a gente tem que dar uma enrolada, desculpem vocês novas, tá? Mas dar uma enrolada com o paciente para ajudar, mas até porque a gente não tem nem como fazer isso, mas é que a pessoa vem desse mundo e esse mundo está cheio de respostas prontas. E a pessoa está acostumada, está achando, e hoje com a internet você vai, pum, 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 você tem uma resposta. Então a gente tem que trabalhar isso, mas ao mesmo tempo conseguir abrir o caminho para o caminho, abrir o portal. Bom, aí temos os tipos psicológicos no modelo estrutural, que é bem interessante, eu acho fantástico de saber e de observar as nuances e as combinações. Porque, por exemplo, o tipo pensamento não é a pessoa racional. As pessoas acham que tipo pensamento é racional. Não, não é racional. Não, que nada. Primeiro, o racional aqui no modelo junguiano significa uma relação de causa e efeito. Algo é racional porque tem uma causa e tem um efeito, tá ligado, tem uma lógica. Irracional é quando não tem essa lógica. Dentro do tipos psicológico, essa é a coisa. Que tem uma outra lógica, por exemplo, a sincronicidade, é um outro assunto. Mas então a lógica da função pensamento é aquela de fazer escolhas, de funcionar no mundo de acordo com valores da justiça. Valores do pensamento, não do coração. Não se importa, o tipo de pensamento não se importa se dói ou não dói o que ele vai falar, o que ele vai escolher, porque a ética é do tipo pensamento. Acabou. É assim, senão você fica naquela coitadinho de mim. O tipo sentimento, que também é racional, porque tem uma causa e um efeito, ou seja, a lógica interna é: eu não vou desagradar, eu não vou criar um atrito, eu não vou criar desarmonia no ambiente.
Então, o que o tipo pensamento vai falar, a tipa, né? Porque é mulher, já geralmente isso. Também que tem os homens totalmente impregnados de feminino que fazem isso, mas esse tipo, ele vai minimizar, amenizar, reduzir, omitir, tudo aquilo que poderia perturbar o sistema. Com isso, não é uma pessoa que vai cuidar de valores que transcendem né, o sentimento, etc, etc, né? Como vocês veem, a gente precisa equilibrar as coisas. Então, tem povos mais assim, mais assado. Depois eu vou dar uma dica sobre isso. O tipo sensação e intuição, eles são irracionais, porque eles são experiências que acontecem com a gente. São coisas que vêm, não escolhemos, não tem um raciocínio por trás. Nos dois primeiros, não é que tem um raciocínio consciente, mas é o modo de funcionamento. Basta olhar uma senhora, uma mulher, vocês mesmas, como vocês agem, para, né, Mona Lisa? Aí se falam A, S e pula todo o alfabeto no meio, porque ele pode incomodar a pessoa, entendeu? Os outros dois vêm e é a sensação e a intuição. A sensação é a apreensão do mundo pelos sentidos. Então, se você tem uma função sensação aprimorada, você vai estar sensível, vai estar sensível às coisas do mundo material, mas incluindo estética, incluindo o sentido do olfato, incluindo a comida, incluindo a organização das coisas, etc. Essa é a sensação. E a intuição são Jung diz, prever possíveis desenvolvimentos a partir de uma situação específica. Tem uma situação agora, você prevê, agora, mas vem, não é que você decide também, isso vem. Então, você vê possíveis desenvolvimentos daquela coisa. Então, Oh, eu finalmente acho que entendi o italiano, que tipo que é. O italiano é um tipo sensação com sentimento secundário, porque as funções têm funções secundárias, né? Os tipos têm funções secundárias. Tem a principal e a secundária, que é a auxiliar. E depois tem uma terceira auxiliar, e depois tem a oposta. A oposta é aquela que é menos desenvolvida. Então, no processo de regressão da libido, muitas vezes você vai recuperar essa. Inclusive, essa transição para a função que ele chama, né, que ficou inferior, acontece na metade da vida em diante, hein? É uma tendência da metade da vida em diante da pessoa ir recuperar o que ficou para trás. O italiano é sensação com sentimento. Sensação, por quê? Olha só a Itália. Olha a comida italiana, as coisas italianas, olha o cuidado com as. É claro que tem um perfil de, como dizer, personalidade, porque o americano também é sensação. Só que o italiano tem o sentimento por trás. Então, a comida é sentimento. Olha a variedade, olha os detalhes, olha o detalhe das plantas na casa, das fachadas. E é uma construção de séculos, não é assim? O americano é, é sensação, porque o americano é prático, só que tem o pensamento por trás. O certo e errado, a lei, eles adoram a lei aqui. A lei é tudo. Se você não gosta, muda a lei, a lei, a lei. A lei é da função pensamento, não que seja sempre certa, né? Mas então, é a praticidade, esse é um país da praticidade. Não tem necessariamente sentimento, aliás. Sentimento não, mas no italiano tem o sentimento. E aí você cria realidades. A função inferior no italiano é a intuição. É a intuição. Por isso o italiano, na minha opinião, é muito é, bobo, muito facilmente enganável por pessoas, por gurus, por pessoas que falam de energia, de espírito, etc, etc. Eu acho muito menos, não é do mundo dele. Por isso que não dava para mim ter nascido na Itália, na verdade. O brasileiro é. O brasileiro é mais natural de certas coisas. Na Itália, não. Na Europa em geral, mas na Itália, não. Eu conheço melhor a Itália. A Marie-Louise von Franz, eu lembro quando ela escreveu um livro com o Hillman, muito bom, sobre a função inferior.
tá? Muito bom. Então, vocês vão ver, inclusive, a função inferior sentimento. Porque como a gente está cheio de homens pseudo-pensamento, a função inferior desses homens é o sentimento. Aí vocês vão ver como que ele atua. É profundo e é como lava de um vulcão. Mas a Maria Louise von Franz dizia também que os suíços são função sensação. Não sei qual é a auxiliar, eu não aprofundei lá. Mas ela diz por quê. Qual que é a característica? Uma das coisas que o suíço é mais conhecida por relógios. A função sensação é aquela que te faz, por exemplo, realizar um puzzle, um quebra-cabeça, bordar. Eu faço toda essa. Eu realizei um primeiro puzzle na minha vida que eu consegui. Foi uma coisa assim, um efeito. Eu já era bem adulta, porque é uma coisa que, para mim, é assim, é irritante. Eu tenho que mudar completamente a minha perspectiva, tenho que me concentrar para fazer uma coisa concreta, tipo montar móveis. Que aqui a gente compra um móvel, chega e você tem que montá-los, né? Seguindo, claro, as instruções, que eu tento olhar o menos possível, porque eu fico irritada. Então, tem que entrar num estado de espírito. Eu já montei quase todos os móveis de casa no passado, já fiz isso. Agora, enfim, então, eu sou uma função intuição. Dá para ver, eu sou uma função intuição. Eu faço, como eu já falei, as funções inferiores nos ajudam, porém, são muito importantes, porque dão um balanço. Então, por exemplo, eu faço tricô, eu fazia, agora não tenho tempo. Mas todas essas coisas são função sensação e elas são feitas de uma forma imperfeita, imperfeito. E é fantástico, só de suporte, entendeu? Eu faço de suporte e me acalma, me faz bem. Eu faço perfeitamente dentro do humano o que eu faço que me interessa. Quando eu tenho que interpretar um sonho, mas não tem um detalhe que ficar na minha cabeça que eu não vou destrinchar. Mas se eu tenho que. É que o puzzle tinha que ter, né? A peça faltando mais uma malha, um negócio. Não tenho nem menor pretensão de fazer bem feito, mas é gostoso. Então a gente compensa as coisas. Os homens, por exemplo, encontram essa compensação, os homens, né, problemáticos com uma relação tóxica consigo na bebedeira, porque quando eles, olha o homem quando ele é o homem que bebe muito, quando ele tá sóbrio, assim, não bebendo ativamente, ele tá naquela postura, pum, 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 eu tô no controle. E quando ele bebe, ele fica extremamente sentimental, não é? Extremamente sentimental, que é a compensação e é onde ele encontra um equilíbrio psíquico que não serve para nada, por isso que é tóxico, não está produzindo nenhuma coisa nova e está poluindo o ambiente. Então, os tipos psicológicos é importante a gente identificar. É, é como o Jung diz, são as formas como a gente mais segue a vida. Como que a gente faz as escolhas na vida? A gente segue qual movimento? O meu é intuitivo. Eu não preciso de provas concretas. Não. Fala, Marcela, você ia falar. Não, é porque eu não sei se eu tô fazendo uma associação que eu tô viajando, mas que eu tava pensando aqui agora. O caminho de individuação, ele necessariamente não precisa ser guiado pela sensação, pela intuição, porque não é algo racional, não é pelo pensamento que você vai chegar em algo novo, é alguma coisa irracional, não? Tipo, uma pessoa que não tem essas funções tão bem desenvolvidas, ela consegue? Ela não precisa primeiro desenvolver essas funções? Pois é. No processo de. O que eu percebi na prática clínica foi que muitas vezes a pessoa está muito embaçada, ela não tem essas funções desenvolvidas direito. Ela tem uma tendência, que é da personalidade dela. Não é para mudar. O objetivo não é a gente mudar a nossa base, é a gente sofisticá-la, aprimorá-la, purificá-la do que está impedindo o desenvolvimento. Então, a pessoa que tem essa função, a função sensação, por exemplo, que também está ligada a comércio e a fazer dinheiro, se ela não tiver muitas outras coisas, ela nem vai entender o que eu estou falando, mas nada do que eu estou falando vai entender, nem interessa, não interessa mesmo.
O que eu vejo é que as pessoas precisam, essas funções não estão desenvolvidas, assim como o ser dela, a personalidade não está desenvolvida. No processo de individuação, as funções também se desenvolvem. E você começa a recuperar também outras, aprimorá-las mesmo, entendeu? Por isso que eu falo muito sobre a intuição, porque as pessoas viajam na maionese com a intuição. Acho que tem uma visão, que tem isso, que não sei de onde vem aquilo, eu não sei. As pessoas pulam a etapa do conteúdo psíquico e acham que aquilo que vem já vem purinho, bonitinho, de Deus que mandou um pacotinho, não percebe que passou por várias camadas que deixaram a marca. Então, sim, o processo de individuação é uma força que transcende as funções, mas se as melhoras, as aprimora. O modelo dinâmico, que é o terceiro modelo que a Montefoschi apresenta, mostra a psicanálise como uma... Não, enfim, ela volta no conceito da psicanálise como é, um método de conhecimento e um método de cura. O que é o modelo dinâmico? Quem que sabe dizer alguma coisa a respeito? Ele é porque, tipo, com Freud tinham forças que eram opostas e era algo fixo, né? As forças sempre estariam em conflitos e a gente tem que viver com isso. E com a Montefoschi, que essas forças, elas estão em movimento e elas dialogam entre si. Né? Então, a relação entre a dinâmica estaria na relação entre essas forças, criando algo novo que vai se movimentando. Mais ou menos isso. Boa, bom começo. Quem mais quer acrescentar alguma coisa? Aqui entra realmente a questão do modelo, né, de conhecimento objetivante ou dialético. O conflito que está em Freud, já em Jung, é superado pelo conceito do processo de individuação. Não tem um conflito. Quer dizer, tem um conflito, mas tem um movimento, é um motor. Em Montefoschi, ela avança ainda mais, e eu vou apresentar isso já já, na propósito. Eu vou fazer uma síntese já já. O conflito é a condição inerente da vida, é isso que a gente tem que aceitar. Conflito quer dizer que tem tendências opostas. Nós somos feitos por tendências opostas, só duas, na verdade, que uma é o imediatismo e a outra é a mediação. Imediatismo com relação a qualquer coisa, a forma como a gente vê o mundo, se interpreta, se percebe, age, escolhe, tudo aquilo que vem, entre aspas, naturalmente. Porque já foi testado, já foi trilhado, já está conhecido e é fácil, não requer uma mediação. O outro movimento, que é o tipicamente humano, que cria a cultura, é o da mediação. Nenhum dos dois pode ser eliminado, porém. Não é para a gente controlar o imediatismo sempre. A gente precisa ser donos, né? O sujeito reflexivo nasce aí, quando você está vendo a dinâmica e escolhendo. Não quer dizer que se escolher você já sabe tudo, porque essa é uma perspectiva egóica, já tem controle. Não, mas você está vendo também, por exemplo, que você está tendo uma crise de raiva com fulano ou cicrana. Você não tem como saber tudo, não, a gente não tem como a gente saber antes de viver, de ver. Mas você é capaz depois de refletir sobre isso, de tirar conhecimento disso, de trabalhar isso. Então, o conflito ele é superado porque tem uma dialética. Hoje, agora, tem essa expressão do meu ser, e daqui a pouco tem uma outra. E esse movimento, ele segue uma coerência interna, o que nos torna, o que desequilibra a psique, provocando problemas psiquiátricos, é a falta de coerência interna.
A gente tem que ter uma coerência. Então, eh, se eu grito se eu tenho raiva de uma pessoa, se eu tenho um desabafo aqui, depois eu estou bem lá, não quer dizer que eu sou louca, é porque não vi, se eu não, não estiver em contato com os meus movimentos internos e o sentido do que eu faço nos dois caminhos, eu não faz, de fora pode parecer. Que era como o modelo antigo, de onde vem a psicanálise, o modelo das histéricas. Então, a dinâmica dialética permite que eu entenda as expressões porque elas estão vinculadas ao momento relacional, não são só minhas. É a relação que cria aquilo, e eu estou expressando algo da relação. Então, a psicanálise Montefoschi é uma psicanálise de relação, e Jung também é, mas Jung não explicita isso. É uma psicanálise de relação. Então, o que eu expresso está dentro desse contexto, com essa pessoa e neste momento, não em geral. Então, e isso eu estou trabalhando, quando eu vou me trabalhar, me entender, eu tenho que trabalhar tudo isso de mim. E aí a gente está anos-luz da psicologia tradicional, que só olha para o indivíduo, que é a psicologia, o método objetivante. O método objetivante vê o momento, esse recorte, inclusive faz desse recorte teu a tua identidade, e você assume uma etiqueta, retira a tua reação do contexto que a causou ou que a favoreceu, com certeza, e a retira também do tempo, porque toda mulher sabe perfeitamente que se ela gritou hoje com o marido, é porque ela está segurando um grito de semanas ou anos. Mas a psicologia parece não perceber isso. A psicologia, olha só, a criança é a mesma coisa, todo mundo. Então tem uma temporal, uma dimensão temporal, em que o sintoma eh, vai se, vai se consolidando, vai amadurecendo, tem um contexto físico, concreto, tem um momento espacial aqui e agora, e tem também, claro, a minha personalidade, a personalidade do outro, as minhas escolhas, de onde eu venho, tudo isso. Então, vocês veem que para entender realmente o ser humano, a gente precisa ter uma visão bem mais complexa, senão a gente só faz dano. A gente só faz danos, porque a gente desvia o entendimento da pessoa, de si mesmo, criando etiquetas, criando entendimentos paralelos que não favorecem o desenvolvimento. Um entendimento bom, ele abre um caminho para a pessoa ir, um caminho infinito. Um entendimento prejudicial fecha a visão da pessoa em si mesma, nessa denominação, nesse diagnóstico. E a pessoa não tem para onde ir. A mesma coisa vale, inclusive, para todas as ciências, para todos os conhecimentos. Quando uma ideia verdadeira, ela te abre a mente para você continuar pensando, entendendo, não fecha em, em entendimentos fechados, né? Em pensamentos fechados. Bom, eu acho que eu vou passar agora para a segunda etapa de hoje, porque tem tudo a ver nesse momento. Então, eu vou compartilhar o PowerPoint que eu criei. Peraí, não está aberto. Então, peraí, está na hora, está na hora de apresentar o que eu faço. Porque eu não sou a mesma psicanalista de alguns anos atrás e de bem tempo atrás. E é importante formalizar isso. Porque realmente a psicanálise que hoje eu realizo não está muito longe do que eu fazia e do que as pessoas, os psicanalistas fazem.
Eu comecei como analista junguiana, muitos anos atrás, com 16 anos, né? E ela fazia supervisão com um analista conhecido junguiano. Ele tinha ele trabalhava com uma editora que produziu todos os livros de Jung, etc. Depois, essa minha analista, em algum momento, encontrou a Montefoschi. Eu, e um dia me foi apresentada. Isso, a gente já tinha grupos e essa minha analista começou a criar grupos de trabalho, de supervisão, de observação, de discussão, etc. Então, eu conheci a Montefoschi. E da Montefoschi eu fui avançando, e quando eu cheguei ao Brasil, eu me deparei com outras realidades. Então, agora eu estou pronta para dizer algumas coisas sobre o que eu faço. A psicanálise pós-junguiana, que eu chamei a psicanálise Montefoschi, psicanálise pós-junguiana é a psicanálise de Montefoschi. A Montefoschi não deu um nome para aquilo que ela fazia, mas existem duas linhas que se chamam de psicanálise pós-junguiana hoje. Uma é do James Hillman, que criou a psicologia arquetípica, e a outra é da Silvia Montefoschi. Eu acrescentei em devir e transdimensional. E esse transdimensional vou explicar agora, e eu vou explicar o que é em devir e quais são as diferenças. A psicanálise deu mais um salto evolutivo. Freud revelou inconsciente conflitivo, exatamente. Palco de pulsões, desejos e defesas. Lacan, que veio depois de Jung, mas eu coloquei antes aqui porque é um continuador de Freud, é o pós-freudiano, concebeu o inconsciente como linguagem estruturante, onde o sujeito se escreve, se perde e se reescreve incessantemente. Jung o desvelou como inconsciente simbólico e arquetípico, matriz viva da alma que busca a totalidade, que é o sujeito. Ele não fala a palavra sujeito, Jung, mas é o si mesmo que busca se manifestar no mundo. Montefoschi o reconheceu como consciência que reflete sobre si mesma, ser e consciência do ser, em diálogo, tornando o humano coautor do próprio processo evolutivo. Qual processo evolutivo? Próprio e o do universo, porque não tem diferença mais. Reduzir o pensamento de cada um deles, sobretudo de Jung, mas sobretudo da Montefoschi, a essa frase é muito reducionista, mas é complicado expressar tudo de uma vez, então eu estou fazendo um pouco de cada vez, mas esse é um conceito real. A psicanálise em devir compreende o inconsciente como consciência que se encarna, energia viva de transformação atuando no tempo presente. O que aconteceu entre Montefoschi e eu é que em Montefoschi, assim como Jung abriu o inconsciente para o coletivo inconsciente, para o coletivo da humanidade, a história toda da humanidade, que se manifesta no inconsciente individual de cada um de nós, a Montefoschi viu não só o inconsciente como universal, ou seja, começando do início do universo, universal, não mais vinculado à espécie humana somente, mas percebeu, observou primeiro o que o inconsciente ouviu, que o inconsciente, a gente vê isso sobretudo no médium, com a dialética do inconsciente, o que o inconsciente está trazendo hoje para o coletivo humano. Estamos num momento de virada histórica que já tem décadas que está acontecendo, porque estamos vivendo tempos históricos, não são tempos individuais. Então, as coisas não acontecem no tempo da vida de um indivíduo, mas em tempos históricos. O que ela trazia em 1980 está acontecendo agora, está visível agora. Então, ela olhou o coletivo em mudança. O que aconteceu a partir de mim foi essa transformação materializada no indivíduo. Essa é a psicanálise em devir, culmina no paradigma transdimensional, que é a consciência que atravessa as fronteiras, superando as limitações do espaço, tempo, matéria, para reconhecer-se como campo infinito do ser em manifestação. Seguindo